Ótimo. Ok, Jurandir, é só dar para gravar. Se você apareceu aí para você, para Uhum, apertar, para pegar, você aceita, porque vai começar a uhum. gravar agora. Ok. Tá bom. Quero agradecer, então, quero pedir que os irmãos orem pela minha família e pelo meu trabalho. Ontem eu tive um dia bem difícil, mas Deus esteve conosco, protegeu e nos guiou. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos a história de Jacó. E Jacó, se encontra a história de Jacó que eu vou compartilhar com os irmãos em Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 32. E eu leio assim: Levantou-se naquele mesma noite, tomou suas duas esposas, suas duas servas e os seus 11 filhos e transpôs ao val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar ao ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até romper o dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou-se e disse, rogo-te, como te chama? E respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E, e abençoou ali. Naquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava o Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Bem, irmãos, a história é Jacó no vale, né? Jacó no vale de Jaboque. E chegar até o vale não é impossível. Atravessar o vale é o que é o mais importante. Às vezes a gente chega no vale e perde muito tempo nele, porque a gente quer atravessar o vale com as nossas forças, com nossas cargas. E, e as nossas cargas, às vezes, são tão pesadas que elas não nos permitem atravessar o vale. A história de Jacó, ela tem, ela tem um ponto. A história de Jacó, a vida de Jacó tem um ponto. E o ponto da vida de Jacó, ele saiu de casa, ele cresceu, saiu de casa e foi para uma terra distante, construiu uma vida lá e agora ele chega no vale. E a partir desse vale, a vida dele começa de novo. Muitas vezes é assim que nós devemos fazer. Muitas vezes é assim que a gente se encontra. Às vezes
a nossa vida só faz sentido depois que nós encontramos com Cristo. A vida de Jacó só fez sentido depois que ele encontrou com Deus no Vale de Jaboque. E, e o que mais às vezes nos pesa é que às vezes nós chegamos no vale e nós já fizemos muita coisa. E a gente olha para trás e diz: eu andei até aqui, mas só agora eu descobri que eu estou perdido. Eu andei até aqui pensando que eu estava no caminho certo, mas hoje eu percebo que eu estou perdido. E o mais importante é quando nós encontramos com Deus. E foi aquele encontro com Deus que mudou a vida de Jacó. Jacó era um homem que ele foi criado praticamente pela mãe. E a mãe conduziu sua vida. E muitas vezes ela manipulou Jacó. E a história mais terrível da vida de Jacó e que mais pesava naquele dia é que ele ia encontrar com seu irmão. Seu irmão, ao qual ele tinha feito uma coisa terrível. Ele havia roubado algo muito importante. E o que eu mais acho interessante nessa história é que o que o Jacó roubou de Esaú não era nem prata, nem ouro. Porque se você ver, Jacó fugiu sem nada. Chegou numa terra distante sem nada. O que Jacó queria roubar de Esaú era uma benção. Só que benção não se rouba. Se você roubar uma benção, ela vira uma maldição. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jacó. E hoje eu quero dizer para os irmãos, cuidado com as pessoas manipuladoras. Jacó, talvez, ele não tinha feito aquilo. E Deus tem milhões de formas, tinha milhões de formas de dar a benção para Jacó sem ter feito o que ele fez, sem ter agido da forma que ele agiu. Mas os manipuladores são um tipo de pessoas muito perigosas. A Rebeca, ela conduziu toda essa história. Mas, quando Jacó estava no vale, Rebeca não estava. Assim são os manipuladores. Eles te manipulam a fazer algo que eles não são capazes de fazer. E quando você se encontra no vale, nas dificuldades causadas muitas vezes por aquela decisão errada que você foi manipulado a fazer, o manipulador não está com você. Você se encontra sozinho. Olha, eu não gosto do título de enganador na vida de Jacó. Porque Jacó não era um enganador que vivia enganando as pessoas. Ele teve esse grande peso na sua vida e ele carregou isso como um peso. Mas Jacó não era um enganador. Não se pode dar o título a uma pessoa por um erro, por um simples erro. Jacó, quando foi para a casa de Labão, novamente, da mesma forma, Jacó foi manipulado por Labão. Ele trabalhou 7 anos para casar com uma esposa. E ele, quando foi casar, o pai manipulou e deu ele a outra esposa. Como ele já era uma pessoa manipulada, ele não teve voz para dizer, não, eu não quero. Não, eu trabalhei pela outra, eu exijo a outra. E, independente de qualquer coisa, é, eu não, eu não trabalhei por essa, eu trabalhei pela outra. Mas, como ele já era uma pessoa assim, ele aceitou. Aceitou por quê? Muitas vezes nós somos manipulados e nós aceitamos condições que essas condições
nem sempre são condições muito ruins para nós, mas a gente aceita porque a gente se sente na mão do manipulador. Ele tem o controle do seu trabalho, às vezes, ele tem controle da sua vida. Jacó estava na mão de Labão. De que forma? Jacó trabalhava para ele, vivia na casa dele, tá? Amava uma filha dele. Então, todos esses pontos levam você a aceitar coisas que você não deve aceitar, sabe? É, nós temos que estar sempre preocupados. Nós não podemos viver na vida na mão de ninguém. Nós não podemos aceitar essas condições. Nós temos que ser livres, sabe? E as nossas decisões não podem ser baseadas em, eu sempre digo, em porque somos refém de alguém. Ah, não, eu não posso dizer não porque essa pessoa, ele me passa trabalho, ou essa pessoa, ela é minha esposa. Não, ou ele é meu marido. Não. O que não é bom para você, diga não. Não, eu não quero. Não, eu não posso. Isso não, isso não vai me fazer bem. E mais uma vez ele cai na mão de um manipulador. E ele casa com uma, casa com outra, vem mais duas. Você casado com uma pessoa já é difícil. Imagina 4 pessoas. Aparentemente ele era casado com 4. E a vida dele foi um horror. E Labão estava sempre querendo conduzir as coisas. Labão mudou seu salário 10 vezes, fez de tudo para manipulá-lo e tê-lo nas mãos. O manipulador, ele, às vezes, ele quer ter você nas mãos. Ele quer ter você nas mãos para você fazer aquilo que ele não tem coragem de fazer. E o mais interessante do manipulador, que muitas vezes ele usa até do vitimismo. Vitimismo é uma coisa perigosa, perigosa. Jacó, quando saiu da casa de Labão, novamente ele teve que sair calado, escondido, porque se ele falasse com Labão era uma outra manipulação, uma outra. Então ele saiu calado. Labão foi atrás dele, se vitimizando, né? Usando o vitimismo para tentar contornar a história de volta. Irmãos, nós somos livres. Jesus nos libertou. Nós não podemos ser refém de ninguém. Nós temos que estar sempre livres para tomar nossas decisões, baseada naquilo que nós construímos como certo, baseada num Deus que tira nós dos vales de Jabocas. E Jacó, naquele dia, e naquele vale, ele se encontra com si mesmo. A coisa mais temerosa que Jacó tinha na sua vida era encontrar com seu irmão. Não só porque o irmão poderia matá-lo, mas é porque era seu irmão. E porque, além de ser seu irmão, ele havia errado. E ele havia pagado caro por todos os erros que ele cometeu, e principalmente por esse. E, e naquela noite, a Bíblia fala que ele passou toda a sua família. Sua família foi. Na intenção de protegê-la. Ele não sabia o que ia acontecer com ele no outro dia. E agora ele fica sozinho ali. E ele chega a um ponto que diz assim: olha, eu andei até aqui. Minha vida foi uma vida difícil. E hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero deixar de ser manipulado, eu quero ser um homem de decisões. Hoje eu quero encontrar com Cristo. Hoje eu quero encontrar com Deus. E o dia que eu atravessar esse rio, eu quero ser uma nova pessoa.
A Bíblia diz que ele apareceu um homem e ele lutou com esse homem. Geralmente, para a gente sair do vale, situações que nós nos colocamos, nós precisamos lutar e lutar muito. A Bíblia diz que Jacó lutou toda a noite, sabe? E é fundamental quando você se encontra em períodos de dificuldades. Olha, é fundamental você lutar, é fundamental você brigar e querer sair daquela situação. Você não pode se acomodar. Você não pode se vitimizar porque, não, eu estou aqui por causa da minha mãe, por causa do meu sogro, por causa de... Não, você é responsável por você. Você tem que tomar suas decisões. E, e quantas vezes a gente não luta com Deus assim como Jacó lutou? Quantas vezes a gente questiona Deus e questiona? Não é errado questionar. Eu acredito que a luta de Jacó era uma questão de questionamento. Ele dizia, eu acho que ele, quando ali lutando com aquele homem, ele dizia, olha, eu não sei, porque eu acredito que o Senhor me guiou todo esse tempo, mas sempre estava perdido. A minha vida foi uma luta, uma dificuldade tremenda. Eu imagino que Deus deu todas as respostas que ele precisava. Todas as respostas que ele precisava. Às vezes, nem sempre, quando nós estamos no vale, para a gente sair dele, Deus nos dá todas as respostas. Mas nós temos que confiar que a partir daquele momento, Deus vai estar conosco. Quando Jacó saiu daquele lugar e atravessou aquele rio, a vida dele foi diferente. Ele encontrou com seu irmão. Deus fez um trabalho grandioso, maravilhoso, completo. Naquela noite, Deus tocou no coração de Jacó e ele se tornou um novo homem. Deus mudou sua vida, porque ele era um homem de grandes derrotas. Ele havia sido derrotado na família, ele havia sido derrotado no seu casamento, ele vivia um contexto de quatro cônjuges, quatro pessoas, quatro companheiras. Imagine você, mulher, com quatro maridos. Imagine você, homem, com quatro esposas. Quantos problemas isso não causa? Mas Jacó, naquele dia, Deus trouxe um alívio para o seu coração. Deus perdoou todas as suas ofensas. E o mais interessante é que Deus também usou a vida de Esaú. Deus curou também uma ferida na vida de Esaú. No outro dia, eles se encontraram como verdadeiros irmãos, se reconciliaram. E se você for observar a vida de Jacó depois do Vale de Jaboque, você vai ver uma coisa interessante. A educação de Jacó para a vida de José é totalmente diferente dos outros filhos. Porque quando Jacó educou José, ele era um novo homem. Ele era um homem de propósito. Ensinou o filho como ser um homem, como ser um negociante, como ser todos os propósitos, como servir a Deus. Jacó passou a ser um novo homem. No grande problema dos filhos de Jacó, de Levi e Simeão, eles massacraram a cidade de Siquém. Talvez eles queriam manipular o pai.
dizer para o pai, não, a gente está certo, nós estamos certos, eles violentaram nossa irmã, nós estamos certos. Mas naquele dia, Jacó provou que não era mais um manipulado. Ele disse, não, eu não tenho nada com isso. Eu não concordo com isso e isso aí vocês não vão jogar nas minhas costas. Provando que realmente ele havia mudado. Eu não sei, irmãos, em qual condições você se encontra nessa manhã. Espero que você já tenha passado o seu vale de Jacó. Espero que você esteja vivendo uma vida com Cristo, assim como Jacó viveu depois daquele vale. Mas, just in case, você não passou ainda, ou você ainda está nesse vale, eu quero dizer para você que você vai lutar muito, mas Deus vai te dar a vitória. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer de você a partir de hoje uma nova pessoa. Você não precisa ser manipulado, você não precisa ser manipulador, você não precisa ser refém de ninguém, porque Deus está com você. Mesmo que venha dias difíceis, venha que, olha, a luta de Jacó não terminou. A partir do Vale de Jaboque, ele ainda tinha quatro cônjuges. Ele ainda tinha 11 filhos, educados num sistema bem diferente, quando ele era um homem difícil. A luta dele continuou, mas ele tinha Deus. Ele tinha o, o Deus que tirou ele do vale. A partir daquele momento andava com ele. Eu espero que você, nessa manhã, se você está nesse vale, acredite que Deus possa te ajudar. Acredite e lute com ele. Questione ele, fale assim, meu Deus, o porquê que eu estou aqui? E eu quero sair dessas condições, eu não quero ficar aqui. Eu quero atravessar essa luta, eu quero prevalecer, sabe? Não importa o quanto tempo você tenha que lutar. Aparentemente, Jacó lutou uma noite. Jacó não ia atravessar sua família no meio do escuro. Então eu acredito que ele atravessou sua família ali no pôr do sol. E a Bíblia diz que ele só saiu da luta com Deus no outro dia, quando raiou o dia. Então foi uma noite. Às vezes a gente passa pelo vale e dura muito tempo, ou dura muito pouco. Mas quando sai, nós temos que sair outras pessoas. Temos que ser realmente mudados por Cristo. E é isso que eu espero na vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar com você nas suas lutas, nas suas, nos seus relacionamentos com as pessoas. Seja você, seja sua opinião, seja assim. Jesus disse que nós temos que ser sim, sim, não, não. O que não for bom para você, diga não, eu não quero. Sabe? E quero desejar para você um bom dia. Que Deus possa estar te rodeando de anjos nesse dia. E que tudo que você for fazer possa ter a direção de Deus. E Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso, um sábado abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, você pode orar conosco e depois a Suelen ora. Jurandir, Oi. pode orar conosco e depois a Suelen ora no final. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus,
Nós estamos aqui, ó Deus, na tua presença. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos conduza a nossa vida, nos ajude nos nossos relacionamentos, que nossas decisões sejam tomadas baseadas no seu conselho. E, ó Deus, e que nós não venhamos nos colocar nas mãos de ninguém, que as nossas decisões sejam tomadas para a nossa vida, para o bem da nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de Jacó. Obrigado por tudo que nós temos que aprender com ele. E esse é um ponto que precisamos aprender. Senhor, se tem alguém nessa sala que está atravessando algo muito difícil, que o Senhor possa, ó Deus, estar com ele. Lutar com ele, responder suas perguntas, trazer respostas, soluções. Por favor, Senhor. Deus, assim como o Senhor fez de Jacó, um novo homem depois daquela travessia, que o Senhor possa nos fazer novas pessoas a cada dia. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui presente com a gente. A Deus, por favor, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê um sábado maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui diante da tua presença nesta manhã. Obrigada por nos despertar, por nos acordar, Senhor, por saber que o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Senhor, que bela meditação do irmão Jurandir. Que o Senhor possa derramar uma bênção muito especial sobre a sua vida, sua casa, os seus filhos. Muito obrigada, Senhor, por ele ministrar hoje e que ele continue sendo, Senhor, esse grande exemplo que ele é para a igreja de Framingham, também, Senhor, para toda a comunidade, em especial para a sua família, Senhor. Obrigada, Senhor, por ele estar aqui conosco. Senhor, eu venho te pedir a bênção do teu Santo Espírito em minha vida. Senhor, por favor, que o Senhor me molde, que o Senhor venha estar com as minhas tendências pecaminosas, que o Senhor venha estar com as minhas fraquezas, que o Senhor também venha estar com cada um dos meus defeitos e me ajude, Senhor, a olhar para Ti, a ter medo, a ter nojo de qualquer coisa, Senhor, que venha afastar a mim da Tua presença. Por favor, Senhor, eu tenho certeza que esse é o pedido de cada irmão que aqui também está. Se alguém aqui, Senhor, passando por alguma dificuldade espiritual, seja ela qual for, Senhor, visite a esse irmão ou essa irmã que está aqui nesta manhã. Por favor, meu Deus. Senhor, também tire de nós o legalismo. Tire de nós, Senhor, o farisaísmo. Ajude-nos, Senhor, a olhar para nós, ao invés de olhar para os defeitos ou o que os outros estão fazendo, Senhor. Ajude, Senhor, para que nós cuidemos da nossa vida, ao invés de ficar apontando dedos e prestando atenção na vida dos outros, Senhor. Por favor, meu Deus, quantos de nós, às vezes, temos essa tendência de olhar para o erro dos outros, mas nós não olhamos para as nossas próprias vidas. Queremos achar um problema na vida das pessoas, mas quando a nossa vida é cheia de problemas, Senhor. Eu converso às vezes com várias pessoas que eu tenho certeza que elas têm boas intenções no seu coração,
Mas às vezes, Senhor, elas são incapazes de olhar para a vida delas e ver que elas também, Senhor, são pessoas que estão repletas de defeitos, mas mesmo assim querem encontrar problemas e defeitos nas outras pessoas. Senhor, por favor, tire essas escamas da nossa vida e faça que nós olhemos para nós primeiro, antes de apontarmos o dedo para qualquer outra situação, Senhor, na vida dos nossos irmãos, amigos, e que nós possamos, Senhor, ter essa compaixão, essa empatia, de nos colocar no lugar das pessoas e pensar, e se fosse comigo, como eu me sentiria se alguém falasse ou olhasse para mim dessa maneira? Que nós não venhamos, Senhor, achar que o errado está certo, mas que nós possamos primeiramente tirar a pedra que está no nosso olho antes de olharmos para a vida dos outros. E se olharmos, Senhor, que nós possamos olhar com carinho e com compaixão, Senhor, e possamos, Senhor, estar do lado da pessoa, não vendo, não achando que o erro dela está certo, mas que possamos compreendê-la e ao mesmo tempo tentar ajudá-la, Senhor. Por favor, meu Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor salve a minha vida, Senhor, e salve a vida da minha família. Venha estar, Senhor, com o meu esposo, o meu pai, minha mãe, o meu irmão, Senhor. Senhor, por favor, principalmente com o meu pai e o meu irmão. Meu pai, nesse momento, está no Brasil, que o Senhor possa cuidar dele lá. Enquanto ele estiver lá, Senhor, cuide dele. E que ele, Senhor, principalmente venha sentir a vontade de voltar para os teus braços. Senhor, eu oro também pelo Mateus, o meu irmão, que o Senhor também possa fazer uma transformação espiritual na vida dele, em todos os sentidos, Senhor. Esta semana estivemos orando por ele e nós pensamos, Senhor, que o Senhor deu uma resposta. Que ele venha sentir isso também, Senhor. Que ele venha colocar na cabeça dele que o Senhor tem um plano para ele. Mateus ainda é muito jovem e ele, Senhor, às vezes ele não percebe as coisas. Que ele venha, Senhor, perceber. E que ele também venha ser sábio, Senhor, nas suas atitudes e decisões. Por favor, Senhor, cuide dele e cuide também dos seus colegas que estão lá com ele na base e que não é fácil também estar ali, Senhor. Ele diz que não é fácil. Eu não sei o que é isso, Senhor, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha dar força a ele e a todos os meninos que estão lá naquela base. Muitos deles são meninos jovens e que estão passando também por essa dificuldade de ainda estar se acostumando a estar fora de casa, ter um novo ambiente de vida, que o Senhor possa cuidar dele. Senhor, esteja também com os meus planos, com os meus sonhos, e que eu possa, Senhor, mais do que isso, andar diante da Tua presença todos os dias, mas que o Senhor também possa me mostrar o caminho que eu devo andar, e se o caminho que eu estou andando é o caminho certo. Senhor, eu venho te pedir para que eu possa ser usada por Ti, e a cada um dos irmãos aqui eu tenho certeza que esse é o pedido deles também. Senhor, este mundo está indo cada vez pior. Eu nunca vi, Senhor, tantas coisas acontecerem em tão pouco tempo, Senhor, o que está acontecendo. Senhor, que nós possamos falar de Ti para as pessoas, que nós não tenhamos medo de falar que o Senhor está voltando. E que elas, Senhor, que essas pessoas com quem falarmos, que elas possam sentir também a vontade de saber sobre a Tua esperança, sobre a Tua volta.
Por favor, Senhor, toque no coração das pessoas com quem trabalhamos, com quem nós lidamos no dia a dia, e que nós possamos ser usados por Ti. Mas para isso, Senhor, precisamos de ser transformados. Por favor, Senhor, que nós não estejamos cheios de defeitos, cheios de pecados acariciados, Senhor, na Tua presença, pois os defeitos temos, Senhor, por causa do pecado, mas que nós venhamos querer ter uma vida perfeita, Senhor, para que nós possamos não ser culpados naquele dia, e que nós possamos, Senhor, ser luzes, não que nós somos luzes, Senhor, não que nós somos melhores, mas que nós possamos ser um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Por favor, Senhor, nos use. Senhor, eu venho te pedir mais uma vez que venha estar com o pastor Anderson, que ele fez, Senhor, esse procedimento na sua boca. Senhor, por favor, não permita que nada venha acontecer com ele, e que ele venha se sentir melhor a cada dia, e que ele possa ser usado por Ti, Senhor, que ele possa ser esse homem de Deus que ele é, sábio, íntegro, e que ele possa ser, Senhor, esse pastor maravilhoso que ele é para as suas igrejas, e também, Senhor, na sua casa, com a sua esposa e seus filhos. Derrama uma bênção muito especial sobre a sua vida, Senhor. Senhor, obrigada pela Rose também. Senhor, abençoe o seu esposo, abençoe os seus filhos. Senhor, abençoe cada detalhe que a Rose tem. Ontem eu conversei um pouquinho com ela. Que o Senhor possa, Senhor, estar dando a ela sabedoria, inteligência, graça, diante das questões que ela tem que, às vezes, se apresentar com certas conversas, Senhor. Que o Senhor possa dar para ela sabedoria em como ela deve se proceder. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor dará, pois ela busca a Tua presença todos os dias, Senhor. Não deixe ela estar enganada, e que o Senhor possa colocar a calma no seu coração que ela precisa em cada detalhe. Senhor, eu te peço mais uma vez que venha estar com a vida de todos os irmãos aqui e os pedidos que são apresentados pela manhã, e todos os pedidos, Senhor, que os irmãos aqui têm feito todos os dias. Eu estou há muitos anos já, Senhor, nessa sala, e há pedidos aqui, Senhor, que ainda não foram, Senhor, confirmados. Há pedidos aqui que ainda pais, avós, também, Senhor, sonhos, que ainda, Senhor, o Senhor não deu a resposta. Senhor, por favor, que o Senhor venha estar com cada um desses pedidos. E que nós não venhamos parar de orar, Senhor, até o Senhor nos responder, independente de qual seja a resposta, Senhor. Mas que nós, Senhor, o mais importante é que nós pedimos pela salvação das nossas famílias e também da nossa vida espiritual. E eu tenho certeza, Senhor, que essas bênçãos o Senhor não nos negará, pois o Senhor não nega, Senhor, as bênçãos espirituais para nós. E qualquer coisa, Senhor, que nos venha a chegar mais perto da Tua presença, que o Senhor possa, Senhor, nos dar a resposta das nossas orações. Senhor, esteja conosco hoje, durante esse sábado, que nós possamos estar contigo todos os dias e que nós nunca venhamos te abandonar. Senhor, nos prepare para a tua breve volta. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Suelen. Obrigada pela sua oração, Suelen.
Jurandir, muito obrigada por você vir aqui e trazer essa mensagem. Essa mensagem fez eu pensar em muitas coisas. Como que uma mensagem ela desperta na gente tantos detalhes, né? É porque o Espírito Santo de Deus ele traduz